Este é o quarto episódio da série de podcasts do Rio History Tour, o História Além da História, que se propõe discutir fatos relacionados com a riquíssima história e com as memórias da cidade do Rio de Janeiro. Hoje o História Além da História vai falar de um dos fatos mais marcantes nos 4 séculos de existência da cidade e que deixou cicatrizes que permanecem até os dias atuais, a transferência da capital do Brasil do Rio de Janeiro para Brasília, no ano de 1960, e as consequências dessa mudança para a identidade carioca. E como, apesar dessa mudança, o Rio de Janeiro manteve sua vocação como polo cultural do país e também como sede de encontros de cúpula e de mega-eventos internacionais. Olha só, em 1960, o Rio de Janeiro viveu uma mudança, assim, radical. Deixou de ser a capital do Brasil. Foi um baque para muita gente, claro. Mas essa ideia de mover a capital não era tão nova assim. Lá em 1877, o historiador Varney Hagen já falava disso, de levar para o interior, sabe? Para integrar o país. E a própria Constituição de 1891 já deixava isso previsto. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nessa transição. Temos aqui artigos, pesquisas históricas, um material bem interessante, incluindo um estudo chamado Rio de Janeiro em Busca de Nova Identidade. A ideia é entender como o Rio lidou com essa perda, né? Que caminhos buscou para se achar de novo e como esse passado de capital ainda ecoa hoje. Vamos desvendar isso juntos. Pois é, e o que é fascinante nesse processo todo é a dualidade da coisa, né? Por um lado, Brasília surgindo como símbolo de modernidade, de futuro, de integração nacional, mas por outro lado, teve um custo, né? Inflação alta e muita resistência também. A tribuna da imprensa, por exemplo, chegou a chamar de negócio apressado. Mas a semente já estava plantada há décadas. A Comissão Cruz, lá no fim do século XIX, 1892, por aí, já tinha ido demarcar a área. É verdade. E essa resistência na imprensa foi forte. Criou uma divisão clara. Os mudancistas e quem era contra. Mas olha que curioso. Para a classe política aqui do Rio, a perda do status de capital acabou dando um gás para outra briga antiga, a da autonomia política. Enquanto a nova CAP subia a Brasília, lá em 56, aqui a grande vitória foi a Emenda Constitucional número 2, que finalmente, em 1960, permitiu eleger o prefeito direto. Porque o Distrito Federal era uma coisa meio esquisita, né? Nem estado, nem município com autonomia total. Exatamente. E aí, com a mudança feita, o antigo Distrito Federal vira o estado da Guanabara. Teve gente que até apelidou de Velha Cap, talvez com um tom meio irônico, né, ou nostálgico. A historiadora Marli Mota, ela argumenta que, apesar de muitos verem a mudança como inevitável, esse novo estado, a Guanabara, já nasceu com um peso político enorme. Virou uma, como ela diz, uma caixa de ressonância das questões nacionais. Tinha um eleitorado urbano muito politizado, super influente. Com certeza. E essa fase como estado da Guanabara foi importante, mas não apagou a marca da perda do título de capital. É justamente sobre esse sentimento que não some que a Marli Mota usa uma metáfora ótima. Ela fala que desde a mudança e depois com a fusão com o estado do Rio em 75, ficou pairando uma espécie de nuvem de inconformismo sobre a cidade. E, como ela mesma diz, de vez em quando chove. Essa nuvem, então, não é só uma sensação, né? Parece que ela alimenta um debate que nunca acaba sobre o lugar do Rio no Brasil. Exatamente. A gente vê isso voltando em momentos-chave. Na Eco 92, por exemplo, teve gente defendendo trazer a capital de volta. E mais recente, saiu até livro propondo transformar o Rio num segundo Distrito Federal. Ou numa cidade federal. São ecos desse passado que parece que não se resolveu direito. E se a gente conecta isso com o quadro maior, a gente percebe como essa herança de quase 2 séculos como capital deixou marcas muito profundas, estruturais mesmo e simbólicas. Muitas instituições nacionais continuaram aqui no Rio, né? E a cidade acabou consolidando essa vocação forte para sediar mega-eventos, o PAN de 2007, as Olimpíadas em 2016, agora o G20 em 2024, o Web Summit Rio. Tudo isso se apoia numa infraestrutura e numa imagem de centro político, cultural, que foi construída,
há muito tempo. Coisa, né? Moldou a identidade carioca de um jeito muito forte. A gente vê na arquitetura, na cultura que não para e até no jeito como o Brasil e o mundo olham para o Rio. Um palco central, um lugar onde as coisas importantes acontecem, mesmo sem ter mais o título oficial de capital. Então, para a gente amarrar um pouco, a transferência para Brasília foi um marco, claro. Levou à criação da Guanabara, intensificou a busca por autonomia aqui, mas aquele sentimento de perda ou inconformismo, a tal nuvem, parece que continua ali simbolicamente, né? Volta e meia aparece nos debates sobre o futuro do Rio. Ao mesmo tempo, o legado concreto de ter sido capital é inegável. As instituições, a capacidade de atrair esses grandes eventos, isso tudo leva a gente a pensar, né? Fica então essa reflexão para a gente levar. O quanto da identidade, da importância de uma cidade está ligada ao título formal, a ser capital ou não, e o quanto, na verdade, depende mais do peso histórico que ela carrega, da sua força cultural e dessa capacidade de continuar sendo um palco relevante para o Brasil e para o mundo, independentemente do nome oficial que ela tenha no mapa político. Uma boa pergunta para a gente continuar pensando.